Voltamos, vamos começar aqui mais um Papo Desinformante, aquela nossa conversa semanal sobre as últimas da desinformação. Essa semana o Twitter, o próprio, ganhou os Trend Topics. Por quê? Mais uma vez, o assunto sobre a sua venda para o bilhardário Elon Musk. Ele teria desistido aí de comprar o Twitter, depois de ter anunciado uma oferta de 44 bilhões de dólares. E o que ele diz agora é que o Twitter não cumpriu o que estava no contrato. Quer dizer, tem muito mais contas falsas, né, do que o acordado. A gente foi convidado para uma conversa com o Twitter, com os executivos do Twitter, para explicar um pouco o que são contas falsas, o que são contas robôs, o que são esses spams que teriam feito o Elon Musk desistir da compra do Twitter. A matéria é do Matias Felipe, mas quem vai contar um pouquinho para a gente é o Rodolfo Viana. Diga lá, Rodolfo. Pois é, Ana, como viralizou na internet, parece que o Elon Musk passou e deu só uma olhadinha no Twitter. Mas um dia antes do bilionário anunciar a desistência da compra, o nosso repórter Matias Felipe participou de uma reunião que a empresa fez com jornalistas, e vale ressaltar que ele era o único brasileiro presente, na qual seus técnicos de segurança falaram sobre os robôs, os bots, e as medidas que estão sendo tomadas para mitigar seus efeitos. Mas o nosso repórter conversou com diversos especialistas que apontaram as limitações das medidas tomadas pela plataforma, que passam desde a dificuldade do que seria a classificação de uma conta inautêntica, como a situação de campanhas reais, promovidas e coordenadas por pessoas de carne e osso, que acabam sendo classificadas como falsas ou que são promovidas por robôs. Outra questão importante que foi levantada é a dificuldade real de se averiguar o número preciso dessas contas inautênticas, já que só se pode ter acesso a uma fração mínima dos dados do Twitter, para variar, que impede uma avaliação mais precisa. Enfim, vale a pena ler o relato completo que se encontra no nosso site, com todos os apontamentos feitos pelos pesquisadores especializados no tema. Com você, Ana. Obrigada, Rodolfo. Bom, essa semana também a gente teve acesso a uma pesquisa estarrecedora. As crianças brasileiras estariam menos protegidas nas redes sociais do que as crianças europeias. Você ficou chocada? Pois é isso mesmo que os pesquisadores chegaram a essa conclusão com apoio aí de organizações de proteção à infância de todo o mundo. Liz, que fez a matéria, conta mais para a gente sobre esse achado. Oi, Ana. Oi, pessoal. Então, né, essa pesquisa saiu essa semana, foi organizada pelo Fair Play, mas teve a ajuda, digamos assim, de instituições dos 14 países pesquisados. Aqui no Brasil, o Instituto Alana, a partir do seu projeto, né, Criança e Consumo, e o Data Privacy Brasil, participaram da pesquisa. Basicamente, eles pesquisaram o TikTok, o Instagram e o WhatsApp para entender, a partir de 3 critérios, quais seriam as diferenças de tratamento e proteção de dados das crianças e adolescentes nesses países. Os resultados são bem preocupantes, digamos assim, quando a gente pensa que o Brasil e outros países da América Latina e outros que não estão necessariamente na Europa não são tão priorizados assim. O TikTok, por exemplo, desativa certos recursos para menores de 18 anos em países como Reino Unido e Suíça, né? E aí a gente se pergunta, por que que esses recursos são desativados nesses países e não em outros, se seria algo, né, que eles até dizem que é para ter uma experiência mais adequada à idade. Os nossos jovens não deveriam ter essa experiência mais adequada à idade? Além disso, também houve um dos tópicos que eles pesquisaram é em relação à criação de contas privadas ou públicas. O TikTok, por exemplo, cria contas públicas assim que um jovem cria um usuário na plataforma, ela já é colocada como pública, exceto em países como Reino Unido, Alemanha, em que o jovem tem esse direito de escolha se é privado ou público. Já o Instagram, de acordo com a pesquisa, só colocaria as contas direto como privadas em países europeus, e nos outros países o usuário teria que fazer essa escolha, né? Mas a gente entrou em contato com o Instagram e eles disseram que desde o ano passado já colocam as contas dos jovens brasileiros como privadas. Além disso, também eles investigam como o WhatsApp, por exemplo, né, as crianças europeias
que utilizam o WhatsApp possuem uma proteção maior contra o compartilhamento de dados que crianças brasileiras ou indianas. A gente abriu espaço no Desinformante para receber o esclarecimento das empresas, né, em relação a essa diferença de tratamento. O Instagram já mandou a nota de posicionamento, já está lá no nosso site do Desinformante, e a gente fica aguardando as outras plataformas para entender por que essa diferença de compartilhamento e proteção de dados em relação às crianças. A matéria completa está lá no site do Desinformante. A gente também conversou com o pessoal do Instituto Alana para falar sobre esses perigos, justamente porque no Brasil a gente não tem uma legislação talvez tão rigorosa quanto em outros países, e as plataformas se sentem talvez essa brecha para não colocar medidas mais duras em relação à proteção dos jovens e das crianças. Paula, como é que a gente pode entender essa situação? Elis, ontem, quando eu li o seu texto e os dados estarrecedores que estavam ali, que infelizmente são muito graves, mas não são surpreendentes, eu só lembrei de uma reclamação que eu fiz lá atrás, no fim do ano passado, sobre educação midiática e sobrecarga materna. Enquanto as empresas não se responsabilizarem, enquanto não houver uma regulamentação sobre esse assunto que a gente deve pressionar, enquanto a educação midiática não for vista como um tema mesmo a ser trabalhado com as crianças nas escolas, e enquanto a gente, como sociedade, não entender, né, que para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira, essa sobrecarga recai majoritariamente sobre as mulheres, sobre as mães, que ficam aí com essa obrigação de ficar vigiando, né, esse estado de vigília constante sobre o conteúdo que as crianças acessam. E esse texto está lá no Desinformante, foi publicado ali no fim do ano, você pode buscar lá no nosso site. E eu vou aproveitar aqui a deixa para indicar 3 filmes sobre a importância do brincar na infância, o extremo oposto desse tempo excessivo na tela. Território do Brincar, Tarja Branca e O Começo da Vida 2. Corre lá. Bora, Ana. Muito bom, Paula. É isso aí, anotem os nomes desses filmes e vamos em diante. Essa prática de tratamento desigual entre usuários de acordo com o país, de acordo com a geografia, já é comprovado há algum tempo pelos pesquisadores. E esse bilhete para mudar essa postura, no mínimo antiética das plataformas, está presente naquele documento sobre o qual a gente conversou no último Papo Desinformante, um documento de pressão sobre as plataformas para proteção das eleições nossas agora de outubro. Esse é um texto colaborativo que já conta com mais de 100 assinaturas de organizações da sociedade civil, e a gente vai atualizar aí as informações sobre esse documento. É contigo, João Brant. Olha, Ana, acho que o lançamento do documento na semana passada conseguiu fazer um barulho para mostrar que nós temos 2 problemas em cima da mesa. Um é muito parecido com esse que a gente discutia na questão de criança e adolescente, né? São as plataformas adotando medidas desiguais e, obviamente, nesse caso, em desfavor do Brasil, né? Medidas mais protetivas nos Estados Unidos e alguns países europeus e o Brasil mais desprotegido. Mas também nós temos outro tipo de problema, que é a não adaptação, na verdade, das plataformas ao contexto brasileiro, aos problemas que são específicos daqui e aos debates que a gente tem visto ser feitos de forma a tentar enfraquecer a democracia. Então, o documento aponta nessas 2 direções, já houve reação de algumas das plataformas buscando diálogo em cima disso, e acho que o fundamental é a gente conseguir, daqui até as eleições, buscar que medidas que são concretas, que são palpáveis e que são aplicáveis imediatamente, possam ser tomadas pelas plataformas, para que a gente possa ter, de fato, um processo eleitoral seguro, em que as vozes que estão dos candidatos possam ser ouvidas sem violência contra eles e sem violência contra os seus apoiadores, mas também que a gente possa ter a proteção da integridade eleitoral brasileira e, portanto, da democracia brasileira como um valor de fato seguido. Muitas vezes o que acontece na prática é que as plataformas têm até um título de sessão dizendo como protegemos a integridade eleitoral, mas uma parte delas, a hora que você vai ver de perto, essa sessão é vazia, ela não tem medidas efetivas, ela não tem exemplos concretos e que estejam adequados ao contexto brasileiro, e elas na prática não oferecem a devida proteção à democracia. Então, o que a gente espera é que, de fato, as plataformas possam fazer mudanças a tempo de o processo eleitoral ocorrer sob outro padrão e que, de fato, a democracia brasileira não esteja ameaçada pelas próprias dinâmicas das redes sociais. Por hoje é só, nós terminamos aqui o Papo Desinformante.
Você que começou escutando a Ana D'Angelo, ela teve um problema de acabar a luz na casa dela, então terminamos aqui hoje com algum nível de improviso, mas agradecendo vocês pela presença conosco e esperando vocês no próximo Papo Desinformante. Até lá!